Bom dia, boa tarde e boa noite para você que escuta aqui o Fomos Invitados. Eu sou o Augusto. E eu sou o Nicolas. E tá começando. O Nicolas, eu geralmente falo meu nome inteiro, nem sei, mané. Mas eu sou o Nicolas. Eu botei Acho o que fala. Augusto. E a gente tá aqui no 14º episódio do Fomos Invitados, né, Augusto? Tem um tempo que a gente não faz um Fomos Invitados, hein? Pois é, né? Muita coisa aí nesse meio tempo. Quer dizer, teve o episódio do Oscar, né? Acabou que meio que fez o mês Supriu, de. né? É, eu ia falar fez o mês de fevereiro, mas nem, porque foi esse mês, né, que a gente postou, mas foi meio que como se fosse, né? Mas foi aquela coisa toda. Eu viajei, voltei pra cá, no caso, né? E, É, e a enfim, gente, a você gente também teve teve o outros programas. Cruzeiro. É, eu saí de férias, enfim, É, mas a gente teve outros programas saindo aí teve. nos meandros. A gente teve o belíssimo Guto Talks, inclusive, hein, Augusto? Recente aí, bem lançado. É... Esse deu o que falar, mano. A galera. Agora é o sonho de consumo da população participar de um Guto Ah, eu Talks. tô sabendo que a demanda foi forte. A demanda tá. Inclusive, jamais ouvirá isso aqui, mas enfim. É, jamais saberá que isso foi dito. Mas dito isso, enfim, é isso, assim. Se quiser fazer uma comparação de vida noturna no Rio de Janeiro, você fica à vontade. É, eu tô pronto também para esse debate, mas eu tô do seu lado. Enfim, cara, o que eu tenho pra dizer é que esse Fomos Invitados, ele tá vindo com o que provavelmente é o filme mais antigo que a gente já tratou no Fomos Invitados até agora, né? É, ele é. Ele é assim. Não por muito, porque, quer dizer, em termos diretos, por muito. Mas assim, se a gente considerar que a gente falou de Star Wars, sei lá, o primeiro de Star Wars, ele não tá exatamente tão longe, mas uns 10 anos talvez. Mas a gente tá falando de um filme de 68, né? Dirigido pelo Roman Polanski, que eu vou me eximir um pouco de falar. Polêmico, né? Eu vou me eximir um pouco de falar dele hoje, mas eu citando só agora, eu não falo mais dele. Se vocês quiserem saber por que eu tô fazendo esse comentário, vocês pesquisem aí porque que o Roman Polanski não pode voltar para os Estados Unidos. Dito isso, Uma é, parada, mano. é uma parada, é uma parada. Dito isso, o filme aqui é uma parada também. A gente tá falando do Bebê de Rosemary. É um clássico do terror que, assim, eu nunca tinha visto. E você já, né, Augusto? Sim, eu vi um ou 2 anos atrás, acho que dois, quer dizer, boa, enfim, alguns anos atrás, depois dos meus 20, mas eu já Ok. sabia dele há muito tempo. É, eu sabia dele desde que eu era criança, porque, assim, a gente tá voltando, né, ao tema de terror, o único outro que a gente fez propriamente foi o Iluminado, né, então deu pra eu dar um pouco ali do contexto, assim, do que eu penso de filme de terror, né? Na época, quando eu era mais criança, assim e tal, eu gostava muito, muito, muito de filmes de terror, mas eu gostava de filmes de terror que fosse me dar medo mesmo, assim, tipo, sei lá, Exorcista, Atividade Paranormal. Eu lembro que eu falei, né, dos espíritos. E, assim, Bebê de Rosemary, eu falava, pô, meio antigo, né? E, quer dizer, Exorcista também é mais Aham. gráfico, né? Enfim, a assombração é E uma mesmo ameaça mais assim, eu acho imediata. que mesmo assim, eu acho que o Exorcista ele deve ser já quase 10 anos depois também. Então, assim, ele é antigo, mas ele também não é tão velho quanto o Bebê de Rosemary, não. O bebê, exato. E assim, e o plot, né? E a gente vai entrar nisso, claro, como sempre, mas o plot ele é muito mais assim. É, é, Enfim, não é tão terror assim, é o que eu pra tô querendo você, dizer, né? para você que tá ouvindo, a gente tá na parte sem spoilers aqui, mas de qualquer maneira, é isso. A estilística do filme, talvez a própria maneira de se fazer terror na época, né? Quer dizer, nem tanto porque a gente tinha o Hitchcock, mas mesmo assim, a forma de fazer terror, ela é mais pra te deixar instigado e, e, e de fato suspenso junto com a protagonista, né? E desconfiado junto com a protagonista do que efetivamente, aliás, efetivamente não só os filmes de terror com os jump scares, como a gente já sabe, mas também o próprio Iluminado, assim, fazendo uma comparação já com o filme que a gente já tratou, que é o Uhum. Iluminado, eu acho que é bem, porque o Iluminado
ele vai te levar pra uma noia mesmo, né, psicológica. E aqui eu sinto que o Bebê de Rosemary, ele é quase um suspense do que um terror, né? Não sei, ele não me deu tanto essa coisa do terror, não, tá? Não, eu também não sinto, assim, o que eu gostei no filme não. Quer dizer, eu acho que talvez seja mais pelos elementos, né? A temática satanista e tal, né? O negócio aí do ocultismo e tal. Mas não É, tanto. Não tanto assim o terror. Até porque, bom, de novo, né? A gente vai entrar aí no tema, mas eu acho que, pra mim, o que eu curti no filme, quando eu vi e tal, é que tipo, ele é muito mais uma crítica social, assim, usando sim, uma situação absurda, né? Uma situação, tipo. Acho que absurda é a palavra, né? Tipo, fora aí de proporção, mas. surreal. Não, surreal, exato. Mas a ideia do filme tipo assim. É conversar. Os elementos de terror, eles são um pouco ofuscados, e a gente vai entrar nisso, né? Mas eu sinto que muitas coisas do filme são assustadoras porque, assim, São verdades. são verdades, exato, tipo, exatamente. E que não tem como você. Quer dizer, eu não sou mulher, né? Claro, Não adiantando mas os temas, mas é. Assim, tipo. Você pode se questionar sobre várias atitudes ali, se é tipo assim, tá, mas a pessoa tá fazendo isso porque ela faz parte de um ama a culto outra satânico. ou Não, então, é, é porque ela faz parte de um culto satânico, ou ele só é um machista mesmo, ou ele só. perfeito. Enfim, ou esses vizinhos só são invasivos pra caralho mesmo, e. É, Enfim. assim, turma, antecipando aí pra você que não tem a menor ideia do que se trata o Bebê de Rosemary. Um casal, jovem, aparentemente ambientado em Nova York, o filme? Posso estar Em errado? Nova York, em Nova É em York. Nova York, né? A É, cidade que não dorme. a cidade que não dorme. E assim, esse casal jovem, o cara é ator, mas ele é um ator, tipo assim, de peça pequena, ele faz uns comerciais às vezes e tal. E a mulher é housewife mesmo, ela não trabalha, que é a Rosemary, né? E o cara é o Guy. Isso. O cara é o Guy, me pega, mas enfim, é isso. Eles estão buscando um AP novo e nessa eles acabam encontrando um AP muito muito bonito, grande, né? Que para eles vai ser legal para constituir família, futuro. E num prédio, só que assim, a única coisa é que é um prédio que ele é conhecido por vários casos no passado, inclusive dentro daquele próprio apartamento, mas enfim, de outros apartamentos também, de várias bizarrices em geral, assim, pessoas de ligados a culto satanista, ocultismo e tal. Então, assim, desde pessoas que moraram de fato no mesmo apartamento que eles até outras pessoas aí. Mas enfim, eles meio que estão dispostos a ignorar essa questão porque o apartamento é muito bonito, aquela coisa toda. E É aí grande, eles. né? É grande, é espaçoso, e tá bem localizado. E aí eles acabam se mudando pra lá. E com o desenrolar da história, eles acabam, enfim, a gente acaba acompanhando o processo de gravidez da Rosemary, que tá tentando lidar nesse apartamento novo e também com uma vizinhança que é muito, muito, muito intrometida na vida dela. E aparentemente só ela percebe que as coisas são tão estranhas, porque tipo, o marido dela tá all for it, enfim. Mas é isso, então a gente vai acompanhando esse cenário, assim, em sinopse. E eu já quero adiantar uma coisa, que é, como que... Não, eu não vou falar isso ainda não, relaxa, Tá. Augusto. Eu sei que você pensou que eu ia falar. Ok. Mas eu já quero adiantar uma coisa. Como que pode, né? Cara, olha, eu queria muito ter sido um jovem adulto nos Estados Unidos nos anos 60 ou 50, porque como que pode um casal que a mulher não trabalha e o cara faz um comercial ou outro ter dinheiro pra comprar aquele apartamento aparentemente numa boa, em Nova York? Porque assim, Eu acho que esse é o primeiro, assim, a gente falando de terror, né? É o primeiro susto que o filme dá. Quando você exatamente. assistir hoje, é o primeiro. Vai ser Não, o primeiro susto que você vai levar, vai porque eu ser falei esse. assim, porque eu falei assim, não, peraí. O cara é um ator que. O ator, assim, ele faz comerciais, né? Na TV, no E duas rádio. peças, ele estava em Luther e Nobody É, Loves an Albatross. E ele nem que era é, o principal, ele era tipo. o, Ele o, tava que- na peça. o que é maravilhoso, porque ela repete isso algumas vezes, enfim. Pois é. É muito bom isso.
E aí esse cara e essa mulher, que também ela é puramente dedicada aos trabalhos domésticos, eles conseguem renda para um apartamento daquele jeito em Nova York. Aí eu fiquei assim, gente, realmente. Daquele jeito e reforma, né? E Porque mais eles reforma. compram e ainda dão Muito uma. muito bem falado. E eles ainda tiveram que pagar alguma espécie de fee por ter largado a outra proposta que eles já tinham meio que dado uma. Não tem uma porra. Enfim. Olha, eu vou te contar, realmente a era de ouro do capitalismo foi surreal no centro global, né? Porque realmente na periferia não foi muito assim, mas olha, eu fiquei impressionado como que o consumo do americano médio lhe permitia realmente viver as oportunidades, né? A que custo, mas enfim, que loucura, né? Que loucura que é isso. Dito isso, assim, se você, antes da gente também entrar na cena na parte de spoilers, mas aí outra coisa. Se você tá esperando que o filme Bebê de Rosemary tenha um bebê, eu já adianto pra você que você vai ver muito mais Rosemary do que de bebê. Porque assim, eu achei que o filme ia ter muito bebê, mas não tem. O filme tem muito Rosemary. Cara, quando o Nick me mandou isso, eu vou dar o contexto, eu vou dar o contexto, eu vou dar o contexto. O Nick foi assistir, aí ele falou, pô, tô aqui, já vi uns 15 minutos, até agora muita Rosemary, pouco bebê. Mas é. Cara, eu quase Não, morri, mano. não, Eu mas quase assim, morri, eu achei isso muito engraçado. eu achei que beleza, porque eu tô nos primeiros 15 minutos. Mas não, meus amigos, fiquem tranquilos. O filme realmente, como um todo, vai ter muito mais Rosemary do que bebê. Mas assim, muito mais. Sem, sem major É. spoilers, mas a gente vai estar falando muito mais da Rosemary do que do bebê. Inclusive, assim, eu não. Pô, é que eu ia falar uma coisa, mas eu vou deixar pra parte com spoilers. Enfim, Augusto, você tem mais alguma coisa pra comentar do filme? Porque assim, você reviu agora, eu não sei o que você achou no geral. Eu posso te falar já adiantando um pouco da minha opinião. Eu gostei do filme. Achei o filme legal. Eu gostei do filme principalmente por conta das performances de algumas personagens específicas do filme. E, enfim, é isso. Mas a história, assim, achei razoavelmente dentro dos conformes, envolvente. Não vou dizer que é previsível, mas também não é totalmente imprevisível. Tipo, é muito mais sobre o como do que sobre o que, né? Porque você vai construindo ao longo do filme, eu acho. Né? Mas enfim. Eu concordo que é muito mais sobre o como do que sobre o que. Mas eu, cara, eu desde a primeira vez que vi, gostei muito, assim, como eu disse, eu tive essa surpresa, né, porque eu sabia do filme já há muito tempo, mas eu nunca tinha me proposto a ver, achei que ia ser meio chato, achei que ia ser meio sei lá o quê, e na verdade foi, tipo, totalmente diferente do que eu achava que era, então desde então desde que eu vi eu já tive essa surpresa, né, positiva, e o... caramba. Sobre ser previsível. Pô, assim, quando a gente fala do final, a gente vai falar, né? Mas eu fiquei o tempo todo ali querendo ver qual ia ser. Enfim, uma atitude aí, não posso falar, né? Estamos ainda na zona sem É, spoiler. Mas é. eu fiquei. Assim, eu não sabia o que seria feito ali. É o que eu. Não, não, eu não sabia no detalhe, não. Mas é isso, assim, eu acho que é o que eu tô falando. O que tu tá ligado? O É, como, e tipo assim, e quem exatamente é mais melindroso, digamos assim. é. Mas é isso, gente, assim, em resumo, bom filme, assistam, é um filme antigo, ele tem algumas questões de, de narrativa que acho que nos filmes atuais a gente acho que está mais acostumado com uma narrativa um pouco mais dinâmica, com um estilo de atuação um pouco diferente também, mas isso depois que se passa 5 minutos do filme, você já começa a se acostumar ali com algumas questões de enquadramento, de de fotografia em algum sentido, mas é mais de enquadramento e de montagem, eu diria, que é um pouco mais diferente nessa época, né? A gente tem algumas transições de tela preta, né? Fade in, fade out, que hoje em dia praticamente não existe. É. E e as atuações também, acho que em algum nível elas são um pouquinho diferentes do que a gente encontra hoje como referencial. Mas de qualquer maneira você se acostuma rápido, eu diria. Não é nada. E não é ruim, não, é só diferente. São marcas de uma época, né? Enfim.
Vamos lá então pra começar a falar do conteúdo, pra gente poder soltar spoiler, que eu tô doido pra falar do conteúdo. Bora. Vamos falar da Rosemary, porque realmente do bebê, enfim. Cara, Bom, entrando agora na parte já com um pouco mais de spoiler, pessoal. O que acontece? Eu tava na dúvida no início sobre qual seria a vibe da parada, porque eu achei que o filme ia ser muito mais sobre nascer o bebê e ele é muito bizarro e ninguém. Eu juro, eu juro. Eu fui como alguém que não sabia, né? hum, Então eu falei assim, cara, esse bebê vai nascer e vai ser muito bizarro e essa mulher vai falar, cara, esse bebê tá fazendo merda no apartamento, que ela vai ficar sozinha no apartamento, aí com o bebê bizarro. E só ela vai estar falando que o bebê é bizarro, ninguém vai acreditar nela e vai ficar nessa. O que assim, não tá. Bom, no sentido da protagonista, eu não tava tão errado sobre a situação que ela tá enfrentando é. de maneira geral, mas na verdade não é sobre o bebê, né? É sobre a gravidez em si. E isso me pegou. Pô, mano. Mas te pegou, tipo, você diz só, tipo, surpreendeu? Não, me surpreendeu. Só que também me foi me dando uma expectativa, que foi isso. Bateu uma hora de filme, meu, gente, essa mulher tá grávida ainda? E aí? Não, quer dizer, perdão, bateu uma hora de filme, ela vai descobrir que tá grávida. Então, assim, é uma parada. Eu fiquei assim, ih, gente, esse bebê não vai aparecer nesse filme. Eu já tava numa. Eu já tava nessa onda, mas tudo bem, assim, é só porque eu me surpreendi mesmo. Mas eu vou te falar, vou recapitulando um pouco pro início agora. A situação dela tá lá, né, na, no apartamento e tal, e aí o marido sai pra conseguir papel, fazer audição, ela fica o dia inteiro sozinha no prédio. Aí quando ela conhece aquela moça, A Terry de Anofro, né? Aquela é que era novinha isso, também, da idade dela. ela conhece uma Sim. moça na lavanderia do prédio e fala que eu fui recebido pelos Castavets. Castavets, é. E eu era uma menina da rua e tal. E eles me abrigaram e estão me dando comida e tal. Sou como se fosse uma filha pra eles, muito legal e tal. Na casa do meu marido. É, é tipo isso. E aí, e aí ela falava, porque esse casal de senhores, eles são muito idosos, muito bondosos. Ah, que legal e tal. Eles me deram esse colar, que é um colar de boa sorte. Ela mostra um colar que tem um cheiro bizarro, né? Que tem uma erva lá, chamada Hanis, né? Renis. Não, é tênis. Tênis Roots. Ah, tênis, perfeito. E, enfim, e que é um colar de sorte, aquela coisa toda. Aí, normal, legal. Só que aí, ela comenta com a vizinha, com o marido, conheci essa moça, eles estão na rua, quando eles estão voltando pra casa de noite, a mulher tá morta no chão. E isso já me É. pegou, isso já me pegou. Porque eu falei assim, caralho, a mulher se jogou, mané. E, tipo assim, e ela mora com esses vizinhos aí, e aí do nada os vizinhos aparecem, tipo, Não, e excêntricos os caras, né? é, eles têm umas roupas diferentonas, assim, eles são bem flamboyants, né? Sim. Principalmente a mulher. Mas o cara é muita coisa também. É, é bastante. E aí o policial fala, se prepara para umas notícias aí meio ruins. E a mulher se jogou. Aí o cara fica assim, não é possível. Tipo assim, eles não ficam tão. Eles ficam numa reação de choque meio tipo. Sei lá, você não acha que isso também foi meio tipo. Não foi tão chocado? Eles não ficaram tão chocados? O Mini. Ah, quer dizer, a Mini e o Roman, né? É, É. Assim, a Mini. Eu acho que tá em queda. É bom, é porque, obviamente, né? A gente sabe é. o porquê, né? Mas, assim, eles realmente eles tratam com uma certa naturalidade. Eles falam que estão surpresos, mas eles não tentam Não fingir não estão muito que. aparecendo que estão muito surpresos. Mas Não, assim, a Mini. Eles não. Não, eu acho que eles parecem tá surpresos. Eles não parecem estar tão devastados. Tipo, eles não parecem estar é, tristes. é. A Mini, ela, por exemplo, ela fala. Oh, meu Deus, quem diria essa mulher tava indo tão bem na minha casa, do nada. Tipo, ela fala pra caralho, né? Sim. Ela, ela, tipo, ela começa a falar assim e tal, mas em nenhum momento realmente eles parecem estar. Ela fica, tipo.
nossa, tava tendo tudo também semana passada, achei que tava tendo tudo também, sei lá o que e tal, mas realmente ela em nenhum momento parece, tipo, É, triste, assim, e efetivamente triste. Como a Rosemary tá, né? A Rosemary que conhece ela, tipo, lá, um dia. é, Já tá, tipo, cara, né? ela tá totalmente chocada. E aí eles aproveitam esse momento pra interagir com o casal que tava brigando a moça que aparentemente se suicidou, né? E a Rosemary fala: "Ah, eu conheci ela esses dias e ela falou muito bem de vocês", aquela coisa toda. E eles falaram: "Ah, onde é que vocês estão ficando?" "Ah, no apartamento tal." Ela: "Ah, Opa! legal. Ah, legal, é próximo da gente. Vai lá pra casa, vai jantar, sei lá o quê, mete uma dessa, né? Inventa uma história dessa." E assim, de início, o casal tá meio off vibes, assim, de tipo assim, sei lá, esses caras são meio faladeiro, meio uns coroa, né? Sei lá. Sei lá, se a gente quer ter amizade com eles, porque aí eles vão querer ficar chamando a gente direto, nanã. De início, principalmente o Guy, né? Porque depois isso vai ser uma mudança drástica, assim. No início, ele que também tá Vai. tipo, porra, esses caras aí, pô, esses tio, tá ligado? Ele tá tipo, não, nem fudendo. A gente não, pô, a gente, sei lá, esquece esses caras. Só que aí é o que é o que rola, assim. E na verdade o convite do jantar ele vem depois, tipo, numa tarde que o Guy tá fora, e aí a Rosemary abre a porta, né, e vem a querida, né, a vizinha A Minnie. mini Castavet. E ela sai entrando no apartamento, vai sai falando de tudo do apartamento, tipo, sai perguntando o preço das coisas do apartamento, tipo, do nada. Totalmente intrusiva, mano. É muito Não, bizarro. Eu lembro que a primeira vez que eu vi, eu tava ficando maluco, mano. Eu não tava ficando. É, assim, não com o filme, né? Mas, tipo assim, eu tava tipo, mano, alguém. Alguém. Alguém manda essa mulher embora, tá ligado? Mas não porque eu tava achando chato, tipo, em relação ao filme, mas porque eu tava me pensando eu tava pensando em mim não, naquela posição e eu total. tava tipo, cara, eu ia estar, tipo, sei lá, eu ia falar que mudei de estado. Foda-se. Talvez eu mudasse até de estado pra me livrar Não, dessa tia. ela é extremamente inconveniente, invasiva, sai entrando no apartamento perguntando de tudo, sentando nos lugares, sabe? E aí chama ela pra esse jantar e ela tá tipo, cara, e ela conta pro Guy mais tarde, quando ele chega, e fala assim, cara, eles chamaram a gente pra jantar hoje, elas estão meio se sentindo sozinhos, né? Agora que a menina que tava com eles morreu, né? Então, sei lá, eu tô meio assim, porque a gente já não deu abertura direito pra eles já entraram na casa assim, então imagina se a gente ficar indo pra casa deles, qual vai ser o nível de intimidade que eles vão ter com a gente. E o Guy tá tipo, não, não é nada a ver mesmo, mas já que eles estão assim nessa onda aí de tá triste, vamos fazer esse favor, vamos fazer uma boa, vai ser minha boa ação de hoje, ele fala, né? É, é. E aí eles vão pro jantar e assim, no jantar realmente eles descobrem que os caras são extremamente excêntricos e bem culturalmente abastados, eu diria assim. O cara tem um conhecimento amplo de diversas coisas, o Roman, né? É. Ele É um já cara ele bem. fala que foi já pra todos os lugares do mundo. Todos. Ele fala, tipo, fala um É, lugar e eu já fui, né? ele tá nessa e um cara bem vivido, então, bastante experiência, bastante bagagem. E quando ele descobre que o Guy é ator, ele. Ator ele, né? Ele começa a perguntar, né, da vida dele, o cacete. E é nessa que tu vê que ele começa, tipo assim, a demonstrar os interesses um pouco pela carreira do Guy. Fala que ele tem certeza que o Guy vai conseguir um papel melhor e o cacete. É. Enquanto O, a e o que Minnie é, o que é conveniente também, né? O tempo que ele fala, porque o Guy, ele tá tentando acabou um de papel perder um grande aí, papel. É, exato, mas ele perdeu o papel. Então, o Roman aproveita essa insatisfação aí já pra falar, não, mas você merece muito mais do que isso. Como assim? Como que não? É, Tenho certeza que você né? vai conseguir. E, Ele e, e até aí, mete um migué, né? Ele fala, quando a Rosemary fala a icônica frase, ele tava em Luther e Nobody Loves an é, Albatross, mas ele também faz muita televisão e rádio. É, o Roman, e eu nem sei se é verdade, provavelmente não, né? Tem o livro, eu não sei, eu não li o livro, pode ser que seja. aham, Embora eu já li algumas coisas, né? Igual a gente fez pro do Iluminado, que eu também não li. certo. Mas, tipo assim, ele fala: é, você fez Luther? Ah, eu vi, né? Eu lembro eu lembro de um gesto que você faz. Só que ele não fala, né, o gesto. Aí o Guy fala, tipo, tem a hora que eu vou no chão e aponto assim e tal. Ele, foi isso? Tipo, ele nem sabia, eu acho. Ele só falou assim Nada, ele tava pra. querendo conquistar É, o cara. exato. Ele tava querendo conquistar o cara e a real é que, assim, rola alguma coisa, se não me engano, nesse jantar ou na sequência, que
Rosemary vai e ele fica mais um tempo conversando com eles lá, né? Tipo, alguma coisa Sim, assim. mas eu acho que tem um ponto importante pra falar também aí quando tá tendo o jantar. Mas sim, que a Rosemary vai lavar a louça com a Minnie, né? É, e ele fica um Você já tempo vê conversando. como é a dinâmica social, né, da época, principalmente. E até É, hoje em dia um pouco, infelizmente, né? Mas na época eu acho que, enfim, claro que não, mais bastante, destacado. bastante. Mas uma coisa importante que acontece ali na hora que eles estão na mesa, né? É que o Papa tá visitando, né? Ah, É, é. ah, eu não sei se ele já tá em Nova York, eu acho que ele tá, ou Nova Jersey, Uhum. mas enfim, só que aí lá eles não se escondem muito não. O Roman ele fala, esse, esse cara aí cheio dessas regalias, querendo fingir ser sagrado, sei lá o quê. E a Rosemary ela fica um pouco desconfortável com isso porque ela foi criada num colégio católico, numa família católica. E isso eu descobri pesquisando depois, porque eu não li o Não, mas livro ela de novo. fala. Ela fala, mas o que eu descobri é que, na verdade, ela teve aí meio que um falling out com a família, por isso também que eles não são muito presentes, enfim, no, Ah, no, no filme, e que tem alguma coisa a ver com a religião, é, tanto que sim, ela fala no jantar e ela ainda fala, tipo, I was brought up a Catholic, né, eu fui criada uhum. católica, but now I don't know, tipo, enfim, ela tem aí, ela é um pouco cética aí de algumas coisas. Enfim, eu acho que é importante, né? E a gente até vai falar disso um pouco depois, até na parte do sonho dela e tudo. Mas eu acho importante, assim, porque tem uma. Eu vou abrir pra falar agora, né? A gente descobre ali no filme que, ali na escola dela, né? Ela teve alguma situação que, tipo assim, quebrou a janela, ela fez alguma coisa errada, assim, tipo, e isso parece ter meio que um pouco traumatizado ela, ou enfim, Sim. ela sonha, ela lembra disso num ponto específico ali do filme. Então, eu acho que dá pra ver que desde cedo ela já foi ensinada, assim, a se conformar com, com normas da sociedade, né? Isso que cria também muitos problemas que a gente vai chegar mais pra frente. Sim, total, total. E assim, então é isso. Nesse jantar a gente vai descobrindo que eles são pessoas excêntricas, com boa cultura, aparentemente zero religiosas, né? Pelo que bem críticas de religião, né? E é isso, mas eles saem do jantar de qualquer maneira, tipo, os dois no mesmo tom. Tanto o Guy quanto a Mia Farrow, a Rosemary, saem do jantar, tipo, pô, chega, nunca mais, né? Tá bom, essa brincadeira. Mas aí no dia seguinte, eu acho que o Roman ele se encontra com eles, né? Sei lá, enquanto a Rosemary tá no apartamento, ele conversa com eles ali e ele já vem com uma outra postura, falando que conversou com ele, que ele foi ouvir uns conselhos do Roman, né? O Guy, e que tá curtindo ficar com eles e tal, enfim, que eles são boa gente, sei lá o que, ele mudou um pouco a postura no dia seguinte já, Sim, né? E a gente não entende exatamente o porquê, né? E a gente vê que eles estão ficando cada vez mais invasivos. Eles entram no apartamento, continuam entrando no apartamento perguntando as coisas, o caralho. Mas as coisas estão meio que andando nesse sentido. Até pois aí é, né? tudo normal. Só que na sequência, o que acontece é que o Roman descobre que ele ganhou o papel porque o cara que ia pegar que ganhou o papel inicialmente no lugar dele acordou cego. Sim, totalmente do nada, né? O Guy, né, fica, pô, felizão. Tipo, ele acha que é isso, né? Ele é muito vaidoso, assim, tipo, ele não. Ele se importa muito com a própria carreira, ele quer ter essa ascensão e parece que isso aí vai dar pra ele o que ele quer, né? Que sorte a dele, né? Que o cara É. que, que pegou o papel dele ficou cego, do nada. E, E, enfim, e aí ele pegou o papel do cara pegou o papel. e ele tá bem feliz. E aí, só que aí no dia que ele recebe essa boa notícia, ele chega em casa muito feliz. Ele vira pra esposa dele, né? E fala, Vou vamos ter fazer um a filho. boa. Ele fala, vou fazer a boa pra ti. É, Por que vamos isso? ter um bebê. Porque assim, continuando o debate que eu tinha feito anteriormente, quer dizer, o debate não, mas o comentário que eu tinha feito anteriormente, não só tem dinheiro pra conseguir ter um apartamento desse tamanho, como querem ter 3 filhos.
E E a família da Rosemary também tem vários filhos, né? Ela fala que ela fala isso aí. que as primas, né? Ou alguém tem, tipo, 16 filhos. Não, ao todo, né? Mas o. Bom, É, é. e ela fala essas coisas todas fala da vida dela inteira, porque a Minnie pergunta da vida inteira dela, né? Pergunta, é. É, mano. E assim, a gente vai falar mais da Minnie até bastante, né? Eu sinto, mas eu acho que. Eu acho que é muito inteligente, assim, da parte dela. Quer dizer, inteligente é forte, né? Porque a Rosemary também não resiste muito, mas. Quer dizer, mas ela tá se aproveitando. Ela puxa, ela empurra o máximo, assim, da barreira do quão confortável a Rosemary se sente. Por educação, assim, ela recebe ela e tal, mas a Sim. gente vê em cenas que, tipo assim, quando a Rosemary já escuta a porta tocando, ela já fica tipo, meu Deus do céu, essa mulher vai vir Sim, aqui, sim. sabe? Enfim, mas é isso, eles vão ter um bebê. E por falar nela, né, a Minnie aparece e fala: pô, fiquei sabendo que você conseguiu o papel, que legal, trouxe aqui esses pudins, quer dizer, pudim não, essa mousse de chocolate pra você e pra É, Rosemary, pra ajudar aí com o bebê também, e tudo. que ela já fica sabendo das paradas É, todas. E aí mano, trouxe o pudim. A Rosemary come e fica tipo, pô, mano, esse ela pudim sente que tem tá ela sente que tem um. Ela fala undertaste. undertaste, né? Tipo, tem É, alguma sutileza, não tem um sabor aí esquisito. Esquisito. E o tem. Guy, e a gente já vê ele falando, tipo, tem porra nenhuma, come isso aí, tipo. Não, É, assim, eles eram um casal até então muito engraçado até, tipo, né, uma coisa meio. Você via ali os traços de da- das imposições de patriarcalismo já desde o início do filme, mas assim, não era uma coisa tipo de um marido autoritário e tal, ou enfim, até aquele momento. Só que aqui é o primeiro momento em que ela vira e fala assim, pô, mano, tá estranho, não vou comer não. E ele fica puto, tipo assim, ele meio que. Você não tinha visto ele até aquele jeito, até aquele ponto, e ele fica muito bolado. Ele fica assim, cara, como assim você vai comer, porra? Ela entregou não, uma reação bizarra, bizarra. muito Tipo, desproporcional, tipo, ela só não quer comer o pudim. E ele tá tipo assim, come esse pudim aí, cara, não tem nada demais, come aí. Pô. Tipo assim, e aí a gente até aquele momento não entende o porquê, mas tipo assim, ele parece só sendo escroto, né? E não, total. ela come um pouco, e aí quando ele se levanta, ela meio que joga um resto fora, assim, no guardanapo ali embaixo, no lenço. Mas isso já é o suficiente, né? Já é o suficiente pra ela começar a se sentir mal. E aí ela começa a ter uns sonhos estranhos. Só que aí, assim, a gente tem a concepção do bebê de Rosemary, que é através de uma violência, né? Ela é estuprada, né? Aparentemente. É, Sim. assim, o filme não bota com todas as. Bota sim, na verdade. O filme bota a cena assim, enquanto ela tá alucinando, meio que dormindo acordada, mas com as viagens ali oníricas dela. Ela tá vendo o Guy, o marido dela, meio que totalmente, sei lá, possuído por alguma coisa, fazendo ali uma violência sexual com ela. Tipo, ela tá. Não, tem um ponto que ela tá meio aware, porque ela não, de novo, ela não comeu a mousse toda, né? Aí se eu me lembro bem, tem uma parte que ela fica tipo, caraca, isso não é um sonho e tal, só que aí bota um travesseiro na cara dela e tal, e ela acorda no dia seguinte, tipo, tipo, com uma amnésia, assim, tipo, ela não nem sabe o que aconteceu, como se ela tivesse sido drogada, como É. se, né? Na verdade ela foi, mas, É, e com umas marcas estranhas, né? é, Tem é. que se dizer também, tipo, ela Ou tá. seja, de alguém que resistiu, provavelmente, de algum jeito, enfim, ou que teve alguma coisa no corpo ali feito, né? Não, porque ela tava com umas marcas de arranhado, mas não é um arranhado, era tipo assim, sei lá, parecia que foi um bicho É, que deu é, uma patada nela. E o Guy, mano, essa também é bizarra. Mano, esse cara protagoniza aí várias. Quer dizer, é. né, Ah, bom. naturalmente. Mas o. Quer dizer, mas o. Ele já Mas. teve em luta. É. Não, mas ele fica, tipo, sendo totalmente satírico. Ele. Ela percebe aí, né, as marcas nela ali dos arranhados, assim, tipo, na parte da costela, um pouco assim na, no braço e tal, nas costas. Sim. E aí o Guy fica tipo. Quando ele vê que ela tá vendo isso, ele. Nem se preocupa, que eu já lixei a minha unha, hahaha. E aí ela fica tipo. Cara.
mas você. Como assim? Você transou comigo quando eu tava apagada? E aí ele fica tipo, eu não queria perder a noite do bebê. E ela fica tipo, quê? Ele ainda fala, tipo, foi um pouco engraçado e divertido, de um jeito meio estranho. Tipo, É, não, só que ela fica tipo, cara, que porra é essa, tá ligado? ele admite que ele estuprou ela, tipo, Total, mano. E eu acho que isso também e ele fala fala. numa boa. Eu acho que isso também fala, assim, com uma noção que. E essa persiste até hoje, infelizmente, né? De tipo assim, meio que tipo. Ah, mas é meu marido, né? Fazer, tipo, não é estupro, tipo, né? Porque Cara, ela não toma uma sim, atitude, sabe? Tipo, e ela. isso é muito naturalizado. Isso Muito, até muito. hoje eu já ouvi relatos assim de pessoas que falam essas coisas, tipo assim, ah não, meu marido me engravidou quando eu tava dormindo. Tipo, eu já ouvi isso. Eu já ouvi essa frase de mais de uma pessoa Bizarro. e tipo Bizarro. falando com naturalidade. E assim, não é nem de uma. Já ouvi de pessoas bem mais velhas, de outras gerações, mas de pessoas que são de gerações, sei lá, não tão acima da nossa, talvez meia geração a mais, enfim, uma geração a mais. Eu fico assim, cara, isso não é legal. Tipo, Não, mano. Na verdade. isso não é maneiro. Na E, verdade é o e total antônimo de, é, de é, legal. não ironicamente, é ilegal, é um crime. Enfim, mas cara, e aí. E a Rosemary, ela fica nessa também, só que ao mesmo tempo foi o que você falou, daquilo que a gente entende que ela em algum nível, apesar de demonstrar o desgosto dela, ela acaba cedendo pro que parece ser o normativo, né? O que é Sim. o normal, ela cede. É. Porque, Não. até porque, é isso, né, cara? O natural é o que a gente tem como referencial, que é o natural. Se tá todo mundo à volta tratando aquilo como normal, você começa a se achar doido por não achar, né? Então você vai ser convencido de que aquilo é normal. E Mano, ela tá. exato. Fala aí, perdão. Não, e ela tá nesse contexto, o filme inteiro, né? Ela E a tá. gente. E é o que eu ia falar. Eu acho que nada ressalta mais isso do que as visitas que ela faz pro doutor Saperstein. Nada. Tipo, eu acho que, cara, Sim, sim. esse cara aí, de todos os personagens, né? Claro, o Roman era o cabeça do negócio, o Guy é o que tá mais próximo dela por ser o marido e tal, mas esse cara aí, mano, é muito louco, É. porque. Vou dar o contexto, né? Tipo, ela vai num médico ali, né? Que é um conhecido assim, acho que, tipo, tinha feito Não, o pra parto deixar de uma amiga claro, dela. Fala aí. acho que vale dizer, né? Ela de fato engravida. É, E aí, assim, a vizinhança já sabe, aí vai todo mundo dar parabéns, aí do nada aparece a uma Minnie com amiga, né? É a uma Laura amiga aí. Luiz. E entra É, e a mesma coisa, entra na casa e tal. E aí a Minnie dá pra ela o colar. Essa é uma cena é, foda também, que ela dá o colar a- a Rosemary sabia que era da moça que morava com eles, né? que É. morreu, que se matou. Então, tipo, é uns negócios muito loucos. Você fica assim, cara, e agora ela tá querendo mostrar a amiga, e a amiga tá assim, ai, parabéns pelo bebê. Tipo, a mulher já sabia do bebê, tipo, caralho, parece que é a grande notícia do prédio o bebê. Quer dizer, parece, não é. É. E aí você fica, cara, como assim? E automaticamente a Minnie já se coloca ali à disposição pra fazer, tipo assim, mandar na gravidez da Rosemary, tá ligado? Não, exato. Não, e outra coisa, o Guy também, quando ela confirma, quando a Rosemary vai no médico lá e confirma, né, que tá grávida, o Guy, ele fala, sabe o que eu adoraria fazer? Falar pra Minnie e pro Roman, tipo, hã? Mano, Uhum, e aí eles chegam lá e tal, e é justamente quando ela fala, que médico você tá vendo? Ela, eu tô indo lá no Dr. Hill, era o nome do cara, né? sim. E ela fala, que Dr. Hill o quê? Você vai nesse médico aqui, que é um médico da alta sociedade, o Dr. Saperstein. Saperstein, É. que é um cara muito bom, ele fez tudo, o caralho e tal. E realmente a gente descobre depois no filme que ele é realmente um médico bom. Tipo, assim, a gente ainda vai chegar nesse ponto, né? Mas assim, ele não é realmente só um cara do culto, ele é um cara famoso ali, um médico famoso, realmente ali de Nova York, mas ele tá envolvido nessas paradas, né? É, É, assim, mas enfim. assim, a gente, é esse ponto inteiro, a gente tá cada vez vendo na sequência do filme coisas estranhas sendo impostas a Rosemary pelo marido dela, pelos vizinhos dela, pelo médico dela, e ela não sendo ouvida. É, Ela quer, ela quer
ver o médico antigo, ela não pode. Ela quer se alimentar de um jeito, ela não pode. Ela quer tomar vitaminas, né? E aí ela não pode, ela tem que ficar tomando o suco de ervas que a Minnie faz, que é a Pois vizinha é. que faz. O Guy, é sempre que ela tenta desviar de qualquer coisa que seja diferente do que a Minnie e o Roman estão indicando. Ele fica agressivo com ela, ele controla ela, ele fala não, ele proíbe ela de fazer coisas e ela vai ficando. Só que nessa fase inicial da gravidez, ela tá ficando muito débil, ela tá ficando Tá magra. horrível. Não, É, bizarro, pálida. E assim, o médico, né, a gente falou dele, o Saperstein, ele fala pra ela não ler livros, porque nenhuma gravidez é igual. Tipo, uhum, então ler livro só vai servir pra preocupar ela. O que, tipo, que, né? E justamente ele fala, tipo, não, nada dessas vitaminas aí que fica perdendo potência na loja. Ele inventa aí uma pseudociência e fala, não, eu vou falar com a Minnie pra preparar uma vitamina, como você disse, né? O suco para uhum. você. Enfim, só que, notoriamente, ela tá esquisita, né? Não, e eles Bom, a gente assim, nem fala nitidamente também. também, as coisas se apresentam de um jeito, eu gosto como o filme constrói, que elas parecem ser coincidências que vão encurralando a, a Rosemary a seguir uma cartilha que ela não consegue fugir, porque tá todo mundo cercando ela na mesma direção. Uhum. Só que assim, a- é aquela coisa, né? A melhor maneira de você conter um prisioneiro é você não deixando ele saber que tá preso. Então, assim, ela vai aos poucos percebendo as barreiras que ela não pode cruzar, porque logo aparece alguma coisa para impedir que ela cruze, né? Então, assim, as coisas começam com uma recomendação, uma sugestão que ela vai aceitando por comodidade, né? Por ouvir um conselho mesmo, mas aos poucos ela vai percebendo que essas sugestões, se por acaso não forem seguidas, alguma coisa mais grave tende a acontecer, né? E quando ela vai percebendo, e aí que ela vai entendendo, não, então peraí, então talvez isso tudo seja uma coisa, um plot contra mim, um complô contra mim, e tipo assim, aí que ela vai, só que ao mesmo tempo parece maluquice, né? Você pensar que, porra, o seu médico tá mancomunado com o teu marido e com os seus vizinhos pro seu mal, tipo, como assim? Tipo, sabe? Não dá pra. Enfim. Só que o que vai levar ela a tomar conclusões melhores a respeito é justamente o Hutch, que é um amigo da família, um pouco mais velho, um escritor, que é muito ligado nesses temas de ocultismo e tal, por ser escritor, então, enfim, ele trata disso, né, desses temas assim na literatura dele. E ele é um cara que, inclusive, tinha comentado do contexto do prédio quando eles resolveram se mudar pra lá no início do filme. Sim. E, né, e o Hutch vai lá e vai visitá-la pra saber, porque ele vê que ela tá terrível, né, tipo, É. Não, exatamente. E de cara, né, e é justamente quando ela fala pra ele quem é o médico, ele fica tipo: "Ué". Foi justamente esse médico fez o parto aí das minhas 2 netas, ou um lance desse, que ele sim. fala e, tipo, só que ele vê que ela tá magra, pálida, tipo, horrível, né. E o Ela enfim. até cortou o cabelo de um jeito que ninguém gostou, todo mundo tipo assim, ela corta o cabelo, todo mundo só falta xingar ela. Não, isso assim, isso eu achei uma referência bem clara. Eu acho que serviu pra reforçar, né, a temática. Eu acho que, ela falou até eu acho que era Vidal, Sassoon, né, o nome, eu acho Uhum, que era alguma coisa uhum. popular na época. Mas ela corta o cabelo mais curto e, tipo assim, beleza, né, às vezes o marido dela tem uma preferência e tal, beleza. Só que não, ele fala, tipo: "Que merda é essa? Sei lá o quê, esse cabelo horrível", tipo, O enfim. que você fez, essa foi a Mas pior coisa que você já fez com seu cabelo. Só que exato. todo mundo reage desse jeito, tipo, ela é tirada como merda pela escolha que ela fez ali, Pois é. do cabelo Joãozinho. Mas o Hutch, ele chega, ele vê que ela tá perdendo peso, que todo mundo sabe que não é tipo, esquisito, né, ela tá na gravidez. É o contrário, Eh, e ela sente uma dor bizarra também, né, que ela sempre fala. o tempo todo. Eh, Pois é. E o E os desejos de grávida dela são estranhos, é comer carne carne crua. crua, ela começa a ter ela é impulsionada aí, enfim, é isso mesmo. Mas o Hutch chega e tal, começa a ouvir tudo, acha tudo muito esquisito, e nessa mesma hora aparece lá o Roman, né, O o vizinho. cabeça aí do culto e o vizinho, marido da Minnie.
E aí ele fica lá um tempinho, assim, ele tá lá mais monitorando, né, e tal. Não fica lá muito tempo. Ele sai de lá e rapidamente depois chega o Guy. Aparentemente, assim, às pressas e tal. E é isso, mas o Hutch ele fica um pouco desconfiado. Não, isso que é importante falar. O Hutch ele vê a tal da Tennis Root, né? E ele percebe que não é uma root. Ele fala, tipo, cara, isso aqui parece mais um tipo de fungo, né? Tipo, isso não Uhum. parece root. E é aí que o Roman percebe que, tá, esse cara aí tá investigando até demais. Tipo, ele tá botando o É. nariz dele onde ele não se deve. E aí ele fala pro Guy ir lá, pro Guy, enfim, né? Quer dizer, a gente não Não, sabe não sei nada se a disso, tá, gente gente? entra. Não sei se a A, gente. Eu não vou, eu a, vou essa, al- segurar. a essa altura do filme, o que a gente só sabe é que primeiro o vizinho se mete e fica monitorando a visita de um amigo antigo Da dela, Rosemary. da É. Rosemary, e na sequência o Guy chega apressado e tal, eles têm uma conversa ali, por um tempo, o É. Hutch com ele vai embora, aparentemente ele esqueceu ele não, Perdeu a não, luva, né? não encontra a luva ali, e Só o que ele Guy fala, combina com tô a procurando isso. Rosemary de encontrar com ela no dia seguinte, às 11. Na verdade, assim, é meio estranho, porque ele vai embora, tudo normal. Aí de noite, tardão, ele liga pra Rosemary e fala assim, cara, preciso falar com você, só que tem que ser presencialmente. É, é. É, sobre umas paradas aqui que eu tô lendo. Amanhã a gente se encontra às 11 no lugar tal, no prédio tal. E aí, mano, beleza. E aí ela perguntou, e a sua luva? Ele falou assim, eu procurei ver se tava lá na estação, sei lá, uma porra dessa, e não encontrei lá não, não sei onde é que tá. Devo ter perdido mesmo. Ok. É, Mas, se você lembrar bem, ele entra no apartamento com as duas luvas. É. Enfim. Ora, ora, ora. Pois é. E Mas. aí, cara, ela vai encontrar com ele e ele não aparece. Ela liga pra casa dele e ela descobre que ele tá em coma. Tipo, é isso. O maluco tá em coma, do nada. Do nada. Então as coisas começam a ficar estranhas, assim. É todo mundo que se aproxima dela e que interage de alguma maneira ali naquele ambiente com aquelas pessoas, sabe? Tipo, parece que cruza o caminho delas, alguma coisa acontece. A gente tem a menina que se matou, aí do nada o cara que ficou cego, e agora esse cara que tava bem ligou pra ela, porque queria muito falar com ela sobre alguma coisa que ele precisava falar pessoalmente, e ele aparece em coma, tipo, o que que tá acontecendo? E aí ela começa a ficar já meio doida. Aí ela sugere dar uma festa com os amigos mais novos, mais jovens e tal, sem chamar os vizinhos malucos, e aí nessa É que até engraçado que ela fala, né? I'll just a party for some of our young friends, né? Tipo, exato, exato. e você só pode entrar na festa quem tem menos de 60. E, Muito e, bom. e o Guy até aceita essa festa de começo numa boa, só que ao longo da festa, quando ela fica. Ela tem um episódio ali de vulnerabilidade mesmo, né? Ela dá uma desabafada ali com as amigas Não, sobre a porque os situação. amigos percebem que ela tá um cadáver, né? Tipo, Ela tá magra, fodida, e ela tá, tipo, no primeiro terço da gravidez, que ela deveria estar ganhando peso, e ela tá com uma dor constante que não para, então assim. Tá todo mundo preocupada. E falam pra ela, cara, vai pegar uma segunda opinião de outro médico, porque você tava ouvindo um médico que tá falando pra você não tomar remédio nenhum, que isso vai passar em um dia ou dois e não passa nunca. Você tá já no terceiro mês da gravidez e continua assim. Não tem como, você tem que ouvir outro médico, você tem que ouvir outro médico. Isso não tá certo, você não deveria estar com essa dor esse tempo todo. As amigas vão falando pra ela essas coisas. É, E aí, quando vai todo mundo embora, no pós-festa, ela fala pro Guy e isso vira de novo, reprisando a discussão do pudim, isso vira uma discussão muito grave. Ele fala pra ela que as amigas dela são malucas, que elas são umas vagabundas, que elas não sabem o que elas estão falando, que o médico é ótimo, que esse é o médico certo, que é recomendado, que ela tá proibida de ver o outro médico. Tipo, não, e é, aí ele, porque não seria justo com o Dr. Saperstein? E ela fica tipo, cara, mas o que que é justo comigo, tá ligado? ela fala exatamente essa frase, mas isso é É, justo comigo, eu tô com essa dor do caralho. E tipo assim, quando ela fala isso, ela para de dor. pois é, né, mano? Ela, Aí, Nick, você acha que você acha que foi uma mera coincidência ou, tipo assim, o bebê, em algum grau, tipo, entendeu que podia dar merda, tipo, talvez por uma questão eu sobrenatural, acho entendeu que que o podia dar merda e bebê, ele... eu acho que o bebê é gênio e ele sabia que ele estaria arriscado ali, então ele resolveu ficar mais de boa.
É, eu também, eu acho que sim, porque não só o timing é perfeito, né? É. E assim, isso acontece. Bom, mas ainda com o bebê, né? Mas tem algumas dessas assim do. De que ela ia no outro médico também, porque ele falou que o blood sugar dela tava um pouco esquisito e tal, só que aí é quando ela. A Minnie manda ela ir no outro e tal, ela nunca faz esse exame. Mas enfim, mas é essa do bebê. Porque o bebê ele controla umas atitudes dela, né? Tipo, o de comer carne crua e tal. Tipo, Não, ele sei dá lá, uns meio. desejos, É, Então, é. assim, mas aí até aí podia ser um desejo de gravidez. Eu já ouvi pessoas de gravidez que o desejo era comer creme de barbear, tipo, enfim. Caralho, sério? A gravidez dá uns desejos meio doidos, assim, na Caramba, mulher. mano. Que parada. Mas geralmente, pelo que eu sei, é mais pra segunda parte da gravidez, e não nos primeiros meses. Mas enfim, É, porque ela começa a comer tipo, um ela fígado lá, tipo, começa cru logo e tal. cedo, do carne crua, fígado É, cru, é meio estranho. pois é, Enfim, pois é. mas aí, de novo, quando você vai juntando tudo, que a coisa fica muito bizarra e você começa a noiar junto com ela, tipo assim, cara, essa galera tá realmente pros caras. Só que até ali você não tá exatamente convencido do que a gente já sabe, de que aquilo se trata de um culto, porque você não sabe do que é. Você fala assim, cara, essa galera tá estranha. Só que aí o cara morre, né? O camarada lá, o amigo Aham. Hutch morre, e aí o pessoal da família do Hutch entrega pra ela o livro que ele queria dar de presente pra ela, que era um livro que fala sobre bruxaria. Uhum. E no livro, e ela falou assim, a mulher que entregou pra ela falou assim, ele disse que o anagrama, que o O nome nome é é um um anagrama. anagrama. Ela achou que fosse o título do livro. E ela vai fazer uns anagramas até meio engraçados com o título do livro, que não tem nada a ver. É que o livro é Fall tipo. alguma coisa, né? Eu esqueci O também. nome do livro é All of Them Witches, né? Então Sim, todos os bruxos, né? sim. Ou É. todos eles bruxos, né? É porque essa É. tradução não faz sentido em português, mas Pois é é, né? tipo. Todos os bruxos. É. E Mas. vale dizer também que é um livro fictício, assim, mas é inspirado um pouco, tipo, o Adrian Marcaro, né, é um pouco inspirado no Aleister Crowley, né? Enfim, tem Uhum. umas inspirações, mas é fictício. Ah, perfeito. E aí, assim, ela começa a ler sobre esse livro e ela começa a ver umas coisas semelhantes. Ela começa a ver de um tal de um culto satanista de Nova York, que tem sede em várias cidades que, coincidentemente, o Roman disse ter visitado. Pois é, na Austrália, né? Exato. É, É. e ela começa a ver que. Ela começa a ver que coisas que eles fazem pra conseguir prejudicar as pessoas, tipo, se eles pegarem um item pessoal daquela pessoa, eles conseguem lançar uma espécie de feitiçaria nela, e aí ela lembra da luva do Hutch, ela Sim. lembra do cara que ficou cego, é, ela vai, Essa ele ainda vai confirmar, né? Um pouco é, depois, mas a é, luva, sim. porque o cara que ela ficou cego, depois ela liga pra ele e ela descobre, né, que o Guy, O o marido Guy. dela, trocou de gravata com ele, pegou a gravata dele. Então, É, tipo, quando ela junta o fato de que os dois tiveram itens perdidos na mão de possivelmente o Guy, né, o marido dela, e os vizinhos, e os dois tiveram um prejuízo físico, ela começa a associar isso à bruxaria de novo. E a coisa vai sim. tomando forma. E ela tem a confirmação maior que é, cara, no livro, ela descobre que na verdade o nome do filho do Steven, né, Não, o filho do Marcato, Adrian, é, o Steven. não, desculpa, o filho do Adrian Marcato, que é o tal do satanista que morreu no prédio, que a gente sabe no início do filme, é o Stephen Marcato, que se você fizer o anagrama, vira Roman Castevet. Então, assim, nessa que ela fica assim, e a idade bate, ele tem 73, e o cara Acho que ele tem 79, mano. 79, né? 79, e o cara nasceu exatamente no ano pra ter 79, a criança, né? O tal do Steven, e ela mostra pro Guy e o Guy fica tipo assim, deve ser ele mesmo, mas tadinho, ele deve ter vergonha desse passado, e é por isso que ele faz isso. Só que, tipo Ele assim, fala, tipo, não à toa ele mudou o nome, né? O pai maluco desse, haha. mas tipo, ele lida com uma naturalidade e ela vai ficando cada vez mais doida e ela vai se convencendo de que aquilo ali de fato, é real. Só que aí ele proíbe ela de ler o livro, ele tira o livro dela, joga o livro fora, o livro Fora. do amigo dela que Que morreu, faleceu, né? e ele joga o livro fora. Então, assim, a gente vai vendo ao longo do filme essa porra de ninguém respeitando a autonomia da mulher grávida ainda, né? E passando por cima dela em todas as escolhas de tudo, tipo assim, bizarro. E quando ela tenta ali
Só que ela não desiste, ela vai na livraria, ela compra um livro próprio de bruxaria, sem ser esse que o Roman deu, pra começar a ler sobre outros métodos, e aí ela vai vendo coisas de carne crua, de outras paradas, assim, e É. tal, e umas marcas, e umas rituais, e sei lá o quê. E vale dizer também que nesse tempo todo, assim, quer dizer, nesse tempo aí, quando ela tá nessa descoberta, o que ela pensa que é o plot, né? O que ela pensa que é assim, Uhum. o malefício que vão trazer pra ela, eles acham que eles querem pegar o bebê pra sacrificar. É, Ela acha que eles é. querem machucar o bebê. Ela tá achando que eles se alimentam de sangue de bebê e tal, e por isso que É, elas querem que eles querem alimentar ela pra gravidez e nascer o bebê e eles comerem o bebê e sacrificar o bebê, sei lá, em algum ritual satanista, né, ocultista. É o que ela tá pensando. E aí ela, numa dessas, e ela para de tomar os sucos da Minnie, ela tenta evitar e tal, enfim. Mas o que acontece é que ela acaba, no ato final de buscar por alguém são, ela vai pro antigo médico dela, aquele obstetra que ela foi obrigada a parar de ver pela família e vizinhos, pra contar o Dr. Hill, pra contar do que tá rolando. Só que, cara, quando você ouve essa história sem contexto de uma pessoa, você acha que ela tá doida, né? Tipo assim, cara, olha só, meu marido e os meus vizinhos são de um culto satânico e eles estão me fazendo mal na minha gravidez e o médico tá envolvido, o obstetra tá envolvido, que é esse obstetra famosíssimo de Nova York, que todo mundo que é é. respeitado. E, tipo assim, Eu ele tá acho que é envolvido. até isso que dá o alerta pra ele, porque de início, assim, ele fala, eu não acredito em bruxaria, mas, sei lá, né, tem muita Uhum. gente maluca no mundo, mas aí ele fala, mas qual médico que você estava indo visitar? Ela, o Dr. Saperstein, ele. É aí que eu acho que ele acha, É, porque, eh, mano, é até meio natural, né? Vendo de fora do nada, ouvindo todas as informações, tipo, mano, esse doutor mega respeitado, e aí você acha que ele tá mancomunado com esse casal de idosos, com o marido dela pra um culto satânico, tipo, uma coisa meio, opa, é. peraí, tá E ligado? vale dizer também que ela descobriu que o médico estava envolvido também, porque ela foi, um pouco antes dela ir no Rio, ela ia no Saperstein, mas ela estava sem o colar, né, que ela joga fora, o colar que tinha Tennis Root. E a Sim. atendente dele fala, eh, "Ah, pô, que perfume agradável, bem melhor do que o seu típico, né, o cheiro igualzinho que tem lá no no escritório do É, Saperstein". Aí ela é, fica tipo: "Uou". ela vai, Eh, então ela vai suspeitando também que o cara tá envolvido, que o médico tá envolvido. é, O que mas eu também, ma a esse é, ponto era claro, porque o cara é. tava, né? Mas o que eu ia falar do Rio, mano, é que sim, é uma história, assim, é uma história totalmente bizarra, né, mas é meio foda, né, mano, tipo, e outro, assim, outro reflexo também da sociedade, sobretudo da época, né, tipo, a mulher vem aqui, parece que tá maluca, mas sei lá, mano, mas vai que estão tentando machucar ela mesmo e tal, tipo, só que ele nem Não, só é, que ele. foda-se, e é assim, e como lidar com isso? Vou chamar aí uma equipe psiquiátrica, vou chamar sei lá o quê? Não, vou chamar o marido dela pra ele dar conta disso aí, pô. Então, exato, era o que eu ia falar, assim, ele vê, assim, que ela tá totalmente desamparada, e aí, assim, ele acha isso uma loucura, mas ele não busca tentar entender por que que ela tá falando isso, tipo assim, que ela é uma vítima de alguma coisa, ele só supõe que ela tá louca, e aí ele chama o obstetra dela e o marido pra ajudar. E, cara, e aí que a gente vai ver, ela já tá quase pra parir nesse ponto, né? Sim. E aí, assim, aí que a gente vai pra parte final, onde ela de fato é, acaba ficando em casa sendo drogada pelo marido e pelo médico obstetra. Ela acaba parindo em casa e de primeiro falam pra ela que o filho morre no parto. Imagina, mano. É, Depois disso tudo, depois da pior gravidez da sua vida, o filho morre no parto. Aí o marido tá tipo assim, ah, relaxa, a gente vai poder ter outros e tal, agora que eu consegui o meu papel no teatro, a gente vai poder ter uma casa com piscina, com 3 filhos, ver se vai rolar, relaxa. Tipo, tentando tranquilizar ela. E ela tá tipo assim, caralho, mano, mas deixa eu ver, tipo assim, cadê? Tipo, que eu não vi nada, tipo, sabe, ela não acredita que o filho tá morto, ela sente, né? Mãe sente essas coisas também. E ela não é. acredita. E, tipo, tá mó galera também cuidando dela. Aquela amiga também tá, né? Laura Luiz, eles estão pegando o leite e ela pergunta até, ela fala, mas o que que vocês estão fazendo com o leite? Aí ela fala, tipo, jogando fora. Só que aí a Rosemary é esperta ela, É, é. às vezes ela tem dessas. Ela bota tipo, bota ali, vai botar a colher dentro do leite, e a Laura Luiz vê isso, ela fala, tipo, não, 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 tipo, não,
a colher que ela usou, né, pra mexer em outra coisa e tal. Aí a Laura Luiz, não, não, não. Aí ela, ué, por quê? Aí ela, não, só fica um pouco messy. Só que porra nenhuma, né? Porque estão usando. É porque o leite vai Estão ser usado alimentando pra. pro bebê que tá vivo. É. Além E disso, ela começa a ouvir choro, né? Também ela, ela, de. ela ouve, e é importante falar também que a gente tem que lembrar que no início do filme ela ouviu uns cânticos cultistas vindo de algum canto do apartamento, do andar. Verdade, né? Enfim. Não, importante lembrar, calma aí, importante lembrar que a gente nem falou um pouco ali antes até deles terem o apartamento. A moça que morava lá anteriormente, ela tinha movido um armário gigante pra tapar o closet, né? Por quê? Porque eu acho que era um apartamento inteiro, aí separou em dois, né? Tanto que é o 7A e o 7S, se eu não me engano. Tipo, era a parte de Uhum. trás do apartamento que é dos Castavets, né? Da Minnie e do Roman. E a moça que morava lá antes tinha tapado ali um closet aparentemente do nada. Tipo, A tapou um gente não, closet não com um armário. entendia porque tinha um armário gigantesco ali movido com um closet tapando, mas aí depois a Minnie, eles destaparam, e aí depois a Rosemary, já no final do filme, ouvindo os choros do bebê, ela descobre que tem uma passagem secreta nesse closet que leva justamente pro apartamento dos Castavets, e lá eles estão ali no meio de um culto, né, honrando ali, louvando o bebê. O- Agora tem bebê. Aí agora tem bebê. Finalmente chegamos no bebê de Rosemary. Porque até então era só a Rosemary grávida. Então agora tem bebê nos últimos 5 minutos de filme. É, e aí é tudo verdade, gente. É um culto satânico. E eles estão. Só que eles não querem o sangue do bebê. O bebê é o anticristo, né? É. É, E isso até reflete até porque a gente nem falou, mas teve uma festa de ano novo onde o Roman ele fala, sim, né? O ano é um, né? The year is one. E agora nessa revelação ele repete. ele Porque repete. como o bebê nasceu, né? Esse é o ano 1 do calendário deles, porque o anticristo nasceu, né? É. Enfim, aí você fica assim, caralho, que resenha, né? O filme vai te entregando essas pistas e você, ao final, vai percebendo que cada pontinho ali compunha essa loucura. E a merda é, ela conversa com o marido, mas ele fala assim, não, relaxa, eles me prometeram que você não ficaria machucada, e realmente você não tá. E eles em O que, troca me... o que, by the way, né? O What the que vai fuck? tomar no cu, porque, ok, eu Tá não tô de machucada. sacanagem. Você me estuprou, eu perdi 1 bilhão de quilos, eu tive a Não, pior. ele não, amigão. O diabo. Tem que se falar. O diabo possuiu o corpo dele, estuprou ela. Enfim, mano, olha, vou te contar. E aí ele acha que isso é numa boa, porque agora ele é um ator famoso. Então tá bom. Tipo, beleza. É o trade-off. Você passou pela experiência mais traumática da sua vida inteira, pariu o anticristo, mas pelo menos eu sou famoso. Tipo, e tenho dinheiro pra cuidar do bebê agora, que é o anticristo. É, e aí os caras estão todos assim, nessa onda, tipo, e aí eles encorajam ela, de, tipo assim, vai lá, pô. Cuida do bebê, você é a mãe dele, ele precisa da mãe, né? É. E aí o filme termina nesse clima de tensão, porque ela aparentemente olha pro bebê assim, que é medonho, mas ela, acho que ela aceita o destino como mãe dele. Tipo, ela quer criar ele. É. Não, isso que me pegou, né? Tipo assim, o que eu falei lá atrás, até quando a gente tava na sessão de spoilers, eu não sabia que atitude ela ia tomar, tipo, eu não sabia se ela ia aceitar a situação ali, ou enfim. Mas aparentemente ela Mas. aceita, né? Não, exato, mas quando ela vê a Laura Louise sacudindo ali o berço muito rápido, ela vê o bebê chorando e aí algum instinto materno, talvez, né, bate ali nela e ela fica tipo, tá sacudindo ele muito rápido. E a Laura Louise fica tipo, sai daqui, porra, sei lá o quê. Só que aí o Roman, só que, só que aí o Roman, só que aí o Roman chega lá e ele fala, deixa ela sacudir, Laura Louise. É. E aí ela deixa. E aí todos eles vão, tipo, começam a cercar ali o berço também, ficam vendo ela fazer isso. Porque pra alguns. A Laura Louise não gostava muito da Rosemary, mas os outros, eles estão, tipo, não, ela foi a escolhida, né? Tipo, ela foi escolhida pra ser a É. mãe. E assim, o Roman. Aí, isso que é foda também, né? O Roman, ele fala, tipo, você não precisa se juntar a gente se você não quiser, mas você podia ser a mãe dele, né? Tipo, É. Ah, tipo, o quê? Tá ligado? I guess. Mas, tipo. Porra.
Enfim, mas é isso. Só que aí chega nessa conclusão onde, a princípio, ela só. Depois de tudo isso, apesar dela saber aí da merda toda, enfim, do teatro que fizeram com ela escolhe se acomodar ali ao que a realidade que foi criada ao torno dela. Tipo, ela não. Tipo, não é uma história tipo assim, de uma protagonista, tipo, se livrar, talvez, né, das forças da sociedade ou de qualquer coisa assim. Não, ela no final ela Não, se conforma. Isso que eu acho que eu fiquei, tipo, porra. isso é uma narrativa boa do filme de te mostrar, tipo, às vezes como as coisas acabam sendo assim, né? E como essas pessoas em posições de opressão, né? No caso de oprimidas, elas acabam relevando e ressignificando as coisas para elas mesmas, para elas poderem ficar em paz naquela realidade onde elas não têm muita escolha de nada, que as coisas são impostas a ela. Porque a Rosemary é isso, ela tá o filme inteiro sem poder escolher o que vai beber, escolher o que vai comer, escolher o médico, escolher o remédio que vai tomar, escolher o que vai fazer na rua, o amigo, ler o livro que ela quer, cortar o cabelo do jeito que ela quer, sabe? Ela não pode fazer nada. É, e ao final, diante de tudo isso, com a responsabilidade de criar o filho que nasceu de uma violência e da violência literalmente mais diabólica possível, ela se vê diante de todos querendo que ela exerça aquele papel, ela se vê obrigada mais uma vez. E ela meio que prefere aquilo do que lutar contra, porque ela tentou o filme inteiro lutar contra e ela sempre acabava batendo de cara na parede, né? Sempre capturavam ela de volta pro próprio domínio, né? E, enfim, acho que de novo, o filme é muito sobre essa posição primeiro de como a construção do meio, né, para naturalizar absurdos faz você naturalizar eles para você mesmo, né? E mais especificamente da questão social mesmo, de como que as mulheres não tinham muita posição de escolha em nada e hoje muitas vezes continuam não tendo. E qualquer desvio é tratado como histeria, É. maluquice, né? É. É, Não, e assim, o que eu acho mais louco, né, e eu falei disso um pouco mais atrás, mas é que, tipo assim, muitas das coisas, se não fosse o subplot satânico, quer dizer, que não é um subplot, né, mas enfim, mas que ela não tá ciente, mas é ela revelado aos consegue. poucos, é. Que é revelado aos poucos, mas é que ela. É tipo assim. Você pode relevar muitas das coisas que fazem como, tipo assim, é assim que as coisas são, né? O marido tá mandando ela fazer, então tipo, ela, tanto que ela só, tipo, pra evitar a briga, ela não faz nada, né? Ou a Minnie entrando. A Minnie, mano, se existisse o WhatsApp na época desse filme, ela ia ser a tia do Zap, não ia? Ia. Fofoca Nossa do senhora. condomínio e tal. Tipo assim, ela vai entrando aqui e tal, e é isso que você falou, tipo, vai se normalizando e pra ela é isso, tipo, ela não consegue talvez perceber que as coisas estão estranhas Não, assim, porque acho que chega um ponto que ela percebe, só que ela tá também fisicamente exausta, tendo que lidar com uma gravidez que ela não tem nem força pra é. rebater, tipo, Não, sem dúvida. chega um ponto que às vezes é melhor uma vizinha em trona que vai me dar apoio durante a minha gravidez do que nenhuma vizinha at all, né, sei lá, tipo, ela tá meio nessa. Assim, é muito bem construída a maneira com que os Castavets eles se enfiam na rotina dela e sufocam a rotina dela, porque você, como você falou, você vai se sentindo sufocado junto com ela, você fala assim, cara, alguém tira essas pessoas da casa dela. Tipo, alguém manda essa mulher pro caralho, tipo, e aí que eu ia falar, essa personagem da Minnie, pra mim, é a personagem do filme, assim, Pra tipo, mim também, mano. Pra mim também. ela, Apesar do que eu falei dela ser, tipo, não, mas ela é, dela ser chata, ela mas ela é faz isso, mano. Ela é muito boa. ela é fantástica, É. porque ela consegue colocar a Rosemary pra fazer exatamente o que o culto precisou que ela faça, porque o Guy não tem a mesma sensibilidade. O Guy ele estoura com ela, se ela sai um pontinho da vírgula, o Guy estoura com ela. A Minnie não, ela vai com o carisma dela, intrusão assim, sem noção, na verdade com muita noção, né? Mas se fazendo de sem noção, ela vai conseguindo fazer com que a Rosemary faça exatamente o que ela precisa que ela faça, sabe? Inclusive, a atuação da mulher que fez a Minnie, que eu esqueci o nome agora, acho que rendeu indicação, e se eu não me engano, estatueta do Oscar pra ela.
Sim, tipo, como sim. atriz coadjuvante. Tipo, a mulher tá muito bem no papel mesmo, sabe? A Rosemary tá fantástica, né? A Mia Farrow, eu adoro a Rosemary. Também Sim, é. ela fez até outros filmes. Ela fez The Omen, né? A Profecia, eu acho que também é de terror e é um pouco dessa época. É, Eu acho que teve um é. remake depois, mas eu vi o A minha, original. a Mia Farrow teve uma sumida, mas ela é uma atriz classicona, assim, dos Estados Unidos. Mano, e assim, no final é isso, é tipo, as pessoas botam tudo na frente como prioridade, menos o bem-estar dela, né? Inclusive o marido, né? Ele tá pouco se ferrando. E a gente vê isso aí no filme. E o final triste, né? O final, como você falou, um final dela aceitando que esse é o destino dela mesmo, que as pessoas vão mandar e ela vai fazer porque não tem o que fazer. Ela tá cercada por pessoas que não estão dispostas a vê-la como alguma coisa. E aquela altura ali da sociedade, realmente, o que que você faz? Tu pega o bebê e vai embora? Ou tu não pega o bebê e vai embora? Tipo, sabe? É uma superestrutura que te obriga a seguir aquelas normas. Então, pra onde você vai? O que que você faz? Você Pois vai é, ser, mano. você vai voltar pra onde? Porque você não era uma católica rigorosa, então sua família, tipo, já te estranhou, já te botou pra fora. Aí você vai voltar divorciada, grávida, quer dizer, mãe, só que abandonada do filho, porque seu filho é o anticristo. E quem é que. E que porta que vai abrir isso pra você na sociedade, sabe? Tipo, que pessoa que tá Cara, disposta a te ajudar? Ninguém, né? E foi o que ela descobriu. complicadíssimo, né, mano? É uma merda. Cara, não, mano, assim, de novo, quando eu vi, eu achei que ia ser outra coisa total, eu achei que ia ter, não sei, umas, não sei, eu achei que ia ser outra coisa, tipo, eu achei que ia ser outra Eu coisa também, total eu e também. eu curti, tipo, quando eu entendi que aquilo, na verdade, muito mais do que um horror, né, horror, né, falei, terror, Terror. vai ser em inglês, é muito mais do que um terror, era um filme assim, sobre. Era uma, tipo, uma meta-narrativa, pode-se dizer, sobre a mulher na sociedade. Eu fiquei tipo, caralho, ok, Não, e o filme. mais, e o mais interessante, né? Até o título, como eu falei, né? O bebê ele demora pra aparecer, mas até ali a Rosemary ela só é o adjunto, né? Tipo, o adjunto ali, ela não é, o filme não é a Rosemary, é a gravidez, né? É o bebê de Rosemary, tipo assim, é o bebê. A Rosemary é só o veículo ali que tá se fudendo o filme inteiro. Mas é o bebê da Rosemary, tipo assim, e é o nome do filme em inglês também. Sim. É, Mas o que eu quero falar sobre o título é, mais uma vez, Portugal estragando os filmes com os títulos, né? Portugal tem essa mania. Tem vários filmes em Portugal que eles estragam os títulos porque eles botam umas traduções horrorosas hoje. Nem tradução, eles botam umas adaptações de título horrorosas e muitas vezes eles dão um spoiler, né? Do filme com o título que eles colocam. Sabe como é que é o nome do filme em Portugal? Cara, não, eu tô doido pra saber, mas eu não sei. A Semente do Diabo. Assim, eu vou ser totalmente justo em falar que não é o pior título português de Portugal que eu já vi, Não, não. não é o pior, mas assim, Mas é foda. mas ele entrega o filme, Ele pô. tem. Ele entrega o filme inteiro. Como é que você nomeia o filme O Bebê de Rosemary? Você botar Semente do Diabo. Tipo assim, você estragou o filme. Tipo assim, caralho, porra. Você vai ver o filme, é Semente do Diabo. Aí a mulher engravida e fala assim, é o anticristo. Tipo assim, pronto. Você resolveu o filme. Sabe? Olha, enfim. Mas dito isso, cara, eu gostei bastante do filme, assim, eu prefiro o Iluminado ainda, né? A gente tá falando de filmes de terror aqui, eu prefiro o Iluminado ainda. Eu acho que é um filme melhor. Acho que tem mais coisas ali que me chamam a atenção. Mas eu gostei de um filme dessa época tratar de maneira tão bem tratada o descaso, a negligência que se tem, o desprestígio que ser mulher significava e continua significando, né? Enfim. É, mano. Não, para mim foi isso aí também, tipo, eu de novo, quebrou a expectativa. Eu fui ver ali um pouco pessimista e gostei. É isso. É. Bom, pessoal, acho que esse foi o nosso programa sobre o bebê de Rosemary. Perdão, talvez pela estrutura, pela forma que a gente foi levando a história aqui, a gente
É um filme um pouco mais linear também, acho que não. A gente ou adiantava os debates ou ia contando ao longo, porque. Pois é, né? Porque tem a diferença, assim, do que a gente sabe e do que a É, do que a Rosemary sabe, Rosemary né? sabe. É, Então a gente foi meio é. que mesclando ao longo do filme pra fazer sentido pra vocês. Mas enfim, se você nunca viu o filme e tá com esses spoilers todos, não deixa de um belo filme. Se você ouviu até aqui, não deixa de ver, se você nunca viu. Se você já viu, reveja, é um bom filme. E é isso, e assim, esse aqui vai sair, esse Fomos Invitados vai sair já em abril, a gente já vai ter completado um ano do nosso retorno, hein, Augusto? Cara, isso é muito louco, mano. É, Isso é totalmente bizarro. é bizarro mesmo. E realmente, o episódio 14 também marca 10 episódios já completados desde que a gente voltou, porque a gente volta no episódio 3, né? Então, assim, a gente tá, né, realmente com 10 episódios por programa, menos do Fomos Ranqueados, que é mais pontual, mas olha só que loucura, que legado. O próximo filme de terror que eu vou falar vai ser como fazer o Fomos Chanqueado. Ah, esse vai ser um filme de terror. Quer saber um outro filme de terror? Como você, O jogo do como Brasil e da Argentina? Ah, não, por olha, favor. nossa senhora. Não, sabe um outro filme de terror que eu vou te contar? Ah. Como você tem um apartamento em Nova York de 3 quartos e sala, antessala e closet, suíte, cozinha grande, sendo que você não trabalha e seu marido faz comercial. É isso. É tipo, esse é o filme, essa conta que eu quero que fechem. Pra mim. Enfim, mas é isso, pessoal. Obrigado. E até o próximo programa, né, Augusto? É isso. Até logo, rapaziada. Valeu.